primeira qualidade desta história, quando não seja a sua essência, é a verdade. E porque esta parecerá muito dificultosa e porventura impossível na história do futuro, será a razão que antes que vamos mais por diante, sosseguemos o escrúpulo ou o receio, quando não seja o riso e o desprezo dos que assim o podem imaginar. Confesso que estamos em um caos profundíssimo e escuríssimo, de que se pode dizer com toda razão: tenebrae superfaciem abissi. Mas neste mesmo abismo de trevas, se o Espírito do Senhor, como esperamos, não nos faltar com a sua assistência, Spiritus Domini ferebatur super aquas, dirá Deus, que só Ele pode dizer. E far-se-á o que só Ele pode fazer. Fiat lux, et facta est lux. As maiores trevas que se viram no mundo, ou com que o mundo se não viu, trevas que faziam horror, trevas com que nada se via e trevas com que se não podia dar passo. Tais são as trevas e tal a escuridade do futuro. Habemus filiolem propheticum semunem, qui benefactis agendet, quasi lucernae, lucenti in caliginoso loco, done dies elucescat. As profecias e palavras certíssimas dos profetas devemos observar e atender, usando delas como de candeia luzente em lugar escuro e caliginoso, até que amanheça o dia. Lugar escuro e caliginoso é o futuro. A candeia que alumeia são as profecias. O sol que há de amanhecer é o cumprimento delas. Nenhuma coisa se pode prometer à natureza humana. Nenhuma coisa se pode prometer à natureza humana. Nenhuma coisa. A natureza humana. Nenhuma coisa se pode prometer à natureza humana mais conforme a seu maior apetite que a notícia dos tempos e sucessos vindouros. E isto é o que oferece aqui e agora esta nova e nunca ouvida história do futuro. As outras histórias contam as coisas passadas. Esta promete dizer as que estão por vir. As outras trazem à memória aqueles feitos públicos que viu o mundo. Esta intenta manifestar ao mundo
aqueles segredos ocultos e escuríssimos que não chegam a penetrar o entendimento. Levanta-se essa matéria sobre toda a esfera da capacidade humana, porque Deus, que é a primeira fonte de toda a sabedoria, sempre reservou para si a ciência dos futuros, como regalia própria da divindade. Como Deus, por natureza, é eterno, é excelência gloriosa que todos os futuros lhe sejam presentes, não tanto pelo seu conhecimento, quanto por sua eternidade. O homem é filho do tempo. O homem, o tempo, o filho. O homem reparte com o mesmo tempo ou a sua ciência ou a sua ignorância. Do presente sabe pouco, do passado menos, e do futuro nada. Absolutamente nada. A ciência dos futuros, disse Platão, a ciência dos futuros é aquela que distingue os deuses dos homens. Tanto mal sofreram os homens que Deus reservasse para si a ciência dos futuros, que chegaram a dar às pedras a divindade própria de Deus. Antes queriam uma estátua que lhes dissesse os futuros, que um Deus que os encobria sobre os 4 elementos. Assentaram 4 artes de adivinhar os futuros, que tomaram os nomes dos seus próprios sujeitos. A agromancia, que ensina a adivinhar pelas coisas da terra. A hidromancia, pelas da água. A aeromancia, pelas do ar. E a piromancia, pelas do fogo. Tão cego agiram seus autores no apetite vão daquela curiosidade, que, tendo-se perdido na terra os vestígios de tantas coisas passadas, cuidaram que no ar, na água e no fogo os podiam achar das futuras. Do mesmo homem, descobriram os homens 2 livros sempre abertos e patentes: a fisionomia, nas feições do rosto, e a quiromancia, nas raias da mão. Em um mapa tão pequeno, tão liso e tão plano, inventaram os quiromantes não só linhas e caracteres distintos, senão montes levantados e divididos, a ordem e a sucessão da vida, os anos e as doenças, os perigos e os casamentos, as guerras e as dignidades. Arte certamente merecedora de ser verdadeira, pois punha a nossa fortuna nas nossas próprias mãos. Nem quero falar na triste e funesta nigromancia que, tendo frequentado os cemitérios e sepulturas, no mais escuro e secreto da noite, invoca, com deprecações e conjuros, a
a este fim. Escogitaram tantos gêneros de sortilégios, como se na contingência da sorte se houvesse de achar a certeza da vida. Observavam os sonhos, como se soubesse mais um homem dormindo do que sabia acordado. Consultavam as entranhas palpitantes de um animal, como se um bruto morto pudesse ensinar a tantos homens vivos. Pediam respostas às fontes, aos rios, aos bosques e às penhas. Inquiriam o canto e o voo dos pássaros, a voz e o mugido dos animais, as folhas e os movimentos das árvores. Interpretavam os números, os nomes e as letras, os dias e os fumos, as sombras e as cores. E não havia coisa tão baixa por onde o homem não pudesse imaginar alcançar aquele segredo que Deus não quis que eles soubessem. O ranger da porta, o estalar do vidro, o cintilar da candeia, o tocar do pé, o sacudir dos sapatos, tudo notavam como avisos da providência e temiam como presságios do futuro. Tempo como o mundo. O tempo como o mundo tem dois hemisférios. Um superior e visível que é o passado. Outro inferior e invisível que é o futuro. Entre um e outro hemisfério situam-se os horizontes do tempo, que são aqueles instantes do presente em que vivemos, onde o passado termina e o futuro começa. Desde este ponto toma princípio a nossa história, a qual irá descobrindo as novas regiões e os novos habitadores deste segundo hemisfério do tempo, que são os antípodas do passado. Que grandes e raras coisas haveremos de encontrar neste segundo descobrimento. Os historiadores mais célebres do mundo descreveram os impérios e as repúblicas, as batalhas e as vitórias, a grandeza e a ruína de aquelas nações e de outras igualmente poderosas que com elas contendiam. Nós também haveremos de falar de impérios e de repúblicas, de exércitos e de vitórias, da ruína de umas nações e exaltações de outras, mas de repúblicas não já fundadas, senão que se hão de fundar, de batalhas não já vencidas, senão que se hão de vencer, de nações não já domadas e rendidas, senão que se hão de domar e render. Ouvirá o mundo que nunca ouviu, lerá o que nunca leu, admirará o que nunca viu e pasmará, assombrado, diante do que nunca imaginou. Para satisfazer, pois, a ânsia daquele apetite, corremos a cortina dos maiores e mais ocultos mistérios deste segredo e colocamos hoje no Teatro da Santa Casa de Misericórdia esta nossa história, e por isto chamada História do Futuro. Sós e solitariamente entramos nela, mais ainda que Noé em meio ao dilúvio
sem companheiro nem guia, sem estrela nem farol, sem exemplar nem exemplo. O mar é imenso, as ondas confusas, as nuvens espessas, a noite escuríssima. Mas esperamos no Pai dos Lumes. Tirará salvamento a nossa frágil barquinha. Ela, com maior ventura que Argos, e nós, com mais ousadia que Tifes. Segunda parte. Matéria e utilidade da verdade na história do futuro. A luz que sai do sol, quanto mais se distancia, mais vai se enfraquecendo e diminuindo. Mas o rio que nasce das fontes, quanto mais se aparta do seu princípio, quanto mais se alarga, vai recebendo novas correntes, novas águas, com que se torna mais profundo, mais denso, mais caudaloso. E os futuros também. Quanto mais vão correndo, tanto mais vão se chegando para nós, e nós para os futuros. Por isso nos atrevemos a fazer hoje o que os antigos nunca fizeram. Ainda que tivessem acesa a mesma candeia, que a candeia de mais perto. A candeia é melhor. Ali aqui,
onde chega o presente e começa o futuro, era até agora o cabo do não. O que confusamente se representava diante deste cabo era a carranca medonha, o temerosíssimo bojador do futuro, coberto de névoas, de escuridades, de sombras, de cegueiras, de medos, de horrores, de impossíveis. Mas, se agora enxergamos desfeitas estas névoas, desvanecido este escuro, dobrado este cabo, sondado este fundo, navegável e navegada a imensidade de mares que depois deles se seguem, entenderemos que se passou o cabo do temerosíssimo bojador do futuro, porque chegou a hora, e a hora é esta. Traves profetados. Os homens de quem aqui fala esta profecia são aqueles que estão nos últimos confins e extremos da terra, onde nasce a noite e finda o dia, nas Índias ocidentais, esta terra da promissão, diz a profecia. Visitas terram et immediatas. Deus a visitaria como de fato visitou e que a abençoaria como realmente abençoou com a água do batismo, e acrescenta com grande propriedade: multiplicaste locupletare multiplicaste locupletare e tendo já lhe proporcionado as maiores riquezas naturais, que são as minas de ouro, prata, os impérios de diamantes, os rubis e tantos outros tesouros. Sobre estes haveria de lhe acrescentar também a riqueza espiritual e a graça, com que ficasse não só rica, mas multiplicadamente rica. Talvez não tão rica. Multiplicaste locupletare Esta terra que está descrita na profecia é aquela que encontra-se na outra banda da Etiópia. Quae transflumina terra, quae sim ultra Etiópia. É a terra depois da qual não há outra, senão os vastíssimos mares do sul. Ad populum postquem non est arius. Digo, primeiramente, que pelo texto da profecia se entende o Brasil, porque o Brasil é a terra que está imediatamente na outra banda da Etiópia. Quae Ethiopiam scalet fluminibus. É latim, é o pé da letra. Em latim se diz detrans, nós dizemos detrás, e assim é. Na geografia dessas terras, considerando o círculo que faz o globo terrestre, o Brasil está diretamente detrás da Etiópia. O mundo que conhecemos antigo se dividia em 3 partes: África, Europa, Ásia. Depois descobriu-se a 4ª parte, a América. Espera-se agora a 5ª. Que é aquela terra incógnita, mas já reconhecida, que chamamos Terra austral. Mas diz mais o texto da profecia. Diz que esta terra, imensamente rica, há de ter uma gente terrível, e não pode haver gente
mas depois de mortos, os despedaçam e os comem e os cozem a este fim. Depois, convidam os hóspedes a se regalarem com estas inumanas iguarias. Em lugar de gente conculcada, gente depilatam! Gente depilatam! Agora eu pergunto, como podiam os antigos e antiquíssimos autores entenderem ou explicarem que se falavam destas terras, destas gentes, destes mares, seus oráculos e profecias? Se criam que a imensidade do mar oceano não era navegável e tinham esse pensamento por absurdo. Imagina, ainda tem gente hoje que pensa que a Terra é plana. Se queriam que a zona torre dera um perpétuo incêndio e totalmente abrasado e inabitável, como entender o que os profetas falavam dos americanos? Se não havia América, como dos Brasis? Como os Brasis? Se não havia Brasil, descobertas estas terras, mescladas estas raças, procuraram-se as forças para o roubo que fizeram aquela terra. Saquearam o Brasil, franquearam seus portos e mares, tomaram os nossos comércios, tomaram o nosso tesouro. E com este capital criaram o capitalismo. E assim foi, porque o ouro, a prata, os rubis, os impérios de diamantes, as esmeraldas, que aquelas terras criam e escondem em suas entranhas as águas, os calambos, o pau-brasil, a violeta, o ébano, a canela, foram os incentivos dos interesses de tão poderosas gentes. Nunca se gastou tanto no preço e brilhor das galas, nunca tanto no asseio e ornamento das casas, nunca tanto na abundância e regalo das mesas, nunca tantos criados, nunca tantos motoristas, nunca tantas armas, nunca tantos filhos. Number one, pá! Number two, embaixador, pá, pá! Number three, pá, pá, pá! Pode dizer também, senhora. Number four, pá, 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 pá! Nunca tão grandes salários, nunca tantas emendas parlamentares, nunca tantas empreiteiras, nunca tantas empresas públicas, agências reguladoras, nunca tantas tão reais
o algoritmo do seu discurso, se pode haver falta no necessário, onde sobeja e se despende tanto no supérfluo. Mas temo eu dos perigos da opulência que os danos da necessidade. Os povos, eles estão cansados de tantos suores e impostos. Vem o fruto do seu trabalho se esvair diante da cobiça de ministros e legisladores estranhos. Tem na memória ainda que também antigamente pagavam o que antes era o tributo do cativeiro, o que agora é o preço da liberdade. O sucateamento da educação é a grande prova disto. A soberba, a ingratidão, olha a cor do braço do trabalhador. A arrogância são vícios tão naturais da próspera fortuna que, como filhos da víbora, juntamente nascem dela e a corrompem. Assim conjurou-se, pois, a saga dos descobridores a determinar o destino desta terra da promissão. Comunidade porto-alegrense, confrades da Santa Casa de Misericórdia, meus patrícios, o efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando uma terra se vê tão corrupta quanto está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual pode ser a causa desta corrupção? Não é porque o sal não salga. Os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. Ou é porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem do que fazer o que eles dizem. Que se há de fazer a este sal? E o que se há de fazer a esta terra? Se os pequenos comessem os grandes, doutor, aceita? Bastaria um grande para muitos pequenos. Mas, como são os grandes que comem os pequenos, não bastam nem 100 nem 1000 para um só grande. Tão alheia da razão a coisa é que, sendo todos criados no mesmo elemento, todos
cidadãos da mesma pátria. Todos, finalmente, irmãos. Irmãos, vamos! Dê a mão para sua amiga que está do seu lado. Abrace, vamos! Deem as mãos! Deem as mãos! Isso aqui é uma comunhão, querida Eva! Vamos, todos! Todos! Vamos! Deem as mãos, mesmo que não goste do outro! Vamos! Se abracem, todos! Todos! Se alguém estiver lá em cima, se não tiver, abrace também! Todos aqui! Isso! Uma corrente muito bonita! Todos! Ah, meu Deus! Todos irmãos! Por que diabos viveis de vos comer uns aos outros? Pensa que só os tapuias se comem uns aos outros? Não! Muito maior açougue o de cá! Muito mais se comem os brancos! Vede aqueles homens acusados de pleitos e perseguidos por crimes. E vejam quantas bancas de advogados estão comendo. São piores os homens que os corvos. E que maldade é esta? Quem as comete? Parece-vos bem isso? Quantos pobres estão morrendo de sede por falta d'água? Quantos miseráveis estão passando fome num país que joga fora comida? Assim é. O roubar pouco é culpa. O roubar muito é grandeza. Aquele que rouba para comer não vai ao inferno, vai ser preso agora. Aquele que não só vai ao inferno, como arrasta atrás de si, trata esta profecia uma horda tremenda. São ladrões de mais alta esfera, de maior calibre. Seres togados, supremos. A única porta que leva legitimamente ao ofício é o merecimento. E quem não entra por esta porta, não só diz Cristo que é ladrão, como ladrão e ladrão. Fur stelatro. Fur stelatro. Uns entram pelo parentesco, outros pela amizade, outros pelo suborno, outros que estavam ali sentadinhos no gabinete, vão entrar. Mas todos entram pela negociata. E quem negocia, não há mistério. Outra prova, já sabe que não vai a perder. Agora será ladrão oculto, porém, quis a sorte, quiseram os ventos, e mais tarde tornasse ladrão delatado. A frase parece jocosa, mas o negócio é sério. Declara-se a etimologia da palavra sátrapas. Dizem que foi composta do prefixo sat mais o sufixo rapi. De quanto satrapae quasi satis rapientis, quia solem bona infeliorum rape. Chamam-se sátrapas, porque costumam roubar assaz. E este assaz é que conjugam o verbo rápio por todos os modos de arte, não faltando outros que não conheceu nem Donato, nem Despautério, nem Iusa.
famoso Youssef, o preferido, aquele que acrescenta. Tanto que lá chegam e a primeira coisa que fazem é pedir informação aos práticos, como as abarcam e tomam todos os caminhos onde podem roubar muito. Roubam pelo modo mandativo, porque permitem que os outros mandem. E para que todos mandem, os que não mandam não são aceitos. Roubam pelo modo conjuntivo, porque optaram a juntar o seu pouco cabedal com o daqueles que manejam muito. Roubam pelo modo potencial, porque sem cerimônia nem pretexto usam de potência. Roubam pelo modo permissivo. Pode ficar roubando. Pronto. E estes compram as permissões. Curtam, finalmente, pelo modo infinitivo, porque não tem fim. Furtar com o fim do governo, e sempre lá vão deixando as suas garras para que continuem os furtos. Furtam juntamente por todos os tempos e não lhes escapam os perfeitos, imperfeitos, plus quão perfeitos e tantos outros, porque furtam, furtavam, furtariam e haveriam de furtar mais, se mais houvesse. Em suma, no resumo de toda essa rampante conjugação, vem a ser o supino do mesmo verbo. A furtar. Para furtar. Caso tão parecido com o nosso. Só digo que quando assim suceder, perderá essa nossa história gloriosamente o nome. Porque deixará de se chamar história do futuro. Passará a ser história do presente. Assim diziam as profecias. E assim provou-se. Com admirável consonância o cumprimento delas. Vejo, meu bem. Eu estou sonhando. Sonho, se não visão verdadeira,
Um caso tão dificultoso de crer. Ó gentes, ó governantes, ó políticos, ó estudantes, artistas, quanto arrancar, quanto destruir, quanto dissipar, quanto perder se verá em vossas terras, campos, rios, cidades, antes que seja restaurado o universo. Quando o lavrador quer plantar em Mata Brava, mete primeiro um machado, depois corta, arranca, queima, alimpa, cava, para depois plantar e semear. Quando o arquiteto quer erguer nova traça sobre edifício velho e arrasado, também começa derribando, desfazendo, arrancando até os fundamentos, para depois, sobre novo alicerce, erguer nova traça e edifício novo. Assim, fez e faz sempre o Supremo Criador e Artífice do mundo, quando quis plantar e semear o novo. Porque nos tempos que hão de vir, ou que já vêm, o esperam. Hão de ouvir nesta história, para a paz universal, altos conselhos, animosas resoluções, portentosas conquistas, estranhas e espantosas mudanças de estados, de tempos, de gentes, de costumes, de governos, de leis, mas de leis novas, de governos novos, de costumes novos, de gentes novas, de tempos novos, de estados, conselhos e resoluções novos, e não só novos porque são futuros, mas porque não guardarão nenhuma semelhança com as do passado. Os futuros se dividem em dois. Neque futura e neque instante. Um futuro que há de vir um dia, e outro futuro que virá brevemente. Um futuro que por muito tempo há de ser futuro, neque futura. E outro futuro que brevemente será presente, nequia instante. Este segundo futuro é o da nossa história. E essas breves e deleitosas esperanças que eu ofereço, as esperanças que vêm, meu filho, são o pomo da árvore da vida. As esperanças que tardam, tiram a vida. Spät differentur affligit animum, lignum vitae desiderium feriens. Agora, prometem com a voz, mais adiante, mostrarão com o dedo. Vê agora, ó pátria minha, como agradável que deve ser a oferta que vos faço. E por isso, em vossa língua, não se poderá consertar um corpo tão grande, sem dor nem sentimento dos membros que estão fora do lugar. Alguns gemidos ainda se hão de ouvir entre vossos aplausos, mas também eles fazem agonia. Se são dos inimigos, para os inimigos será a dor, para os êmulos, a inveja.
meus amigos e companheiros, o gosto. E para vós, então, a glória. E, entretanto, as esperanças. Levantem, pois, os poderosos olhos e vejam estes sinais do céu. Se forem estrelas, esperem. Mas, se virem cometas, temam! Desperta! Ó pátria, minha mãe gentil! Porque escondes a tua face e não vês a nossa miséria, a nossa opressão. Mostra a tua cara, Brasil! Pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso ventre se apega à terra. Léo ruge, quis non temebit. Dominus Deus, locus est, quis non profectabit. Está o leão bramindo? Sim, está. Pois agora é o tempo de se ouvirem as profecias e de se saber e publicar. Falem todos nas profecias e entendam-nas todos. Pratiquem-nas todos, que agora é o tempo. Quando os bramidos do leão se ouvirem em suas caixas e trombetas, soem também em nossos ouvidos, por cima de todas elas, o trovão de nossas profecias. Assim lhes chamei, porque são voz do céu. Léo ruge, quis non timebit. Quando bramir o leão, quem não temerá?